palavra de 11 letras que, nos últimos dias, esteve nas manchetes da imprensa em todo o Brasil. Você sabe dizer qual é? Não, eu não estou muito a par disso. Você já ouviu falar nessa palavra? Já ouvi falar, mas... Não sei. Infelizmente não sei. Você sabe em que casos podem ser feitos os pedidos de impeachment? Como? O impeachment, termo em inglês que significa impedimento, é um processo que ocorre no Congresso Nacional. É composto por investigações que apuram a responsabilidade do presidente da República, de governadores e prefeitos, dos ministros da Suprema Corte ou de qualquer outro funcionário de alto escalão. Mas por que o termo impeachment é tão presente no cenário político do Brasil? Nossa experiência com essa palavra não é de hoje. Em 1989, o país voltava a ter um presidente eleito através do voto da população. Quem venceu as eleições foi Fernando Collor, no segundo turno. Nós aqui presentes somos a maioria. O Brasil vivia uma de suas piores crises econômicas e, para contornar o problema, o presidente lançou o Plano Collor em 1990. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. A mais impopular foi o congelamento das contas bancárias por 18 meses, bloqueando o dinheiro de pessoas e empresas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. O plano fracassou e a economia entrou em colapso. As medidas geraram desemprego, falências e demissões. Além disso, surgiram escândalos de corrupção envolvendo o presidente. Em 1992, a Câmara dos Deputados iniciou o processo de cassação do mandato. Antes de ser retirado do cargo, Collor renunciou à presidência, sendo substituído por seu vice, Itamar Franco. No exercício da presidência da República. Em 2016, a história se repete. Diante de outra crise econômica e sofrendo denúncias por crime de responsabilidade, a então presidente Dilma Rousseff não resistiu ao impeachment. Dilma, que chegou ao poder em 2010 e foi reeleita em 2014, foi destituída pelo Congresso e pelo Senado, acusada de manipular contas públicas em um contexto de diversos escândalos de corrupção. Com 61 votos sim e 20 não, está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Ela foi substituída por seu vice, Michel Temer, a quem acusou de traidor e de liderar uma conspiração para tomar o poder. Apesar do histórico com presidentes da República, os processos de impeachment também podem atingir outras instituições. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pretende apresentar outra denúncia contra Luiz Roberto Barroso, colega de Moraes no STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No feriado de 7 de setembro, Bolsonaro discursou para milhares de apoiadores em Brasília e São Paulo, reforçando críticas ao STF e exigindo que os ministros atuem de forma imparcial, seguindo os pilares constitucionais. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Bolsonaro alega que Moraes atuou como censor da liberdade de expressão ao incluir o nome do presidente nas investigações do inquérito das fake news, além de ordenar a prisão de aliados do Planalto. O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, vai passar sua primeira noite no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito sobre milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou busca e apreensão de documentos e bens e endereços ligados ao deputado federal Ottoni de Paula, do PSC, do cantor Sérgio Reis e de outras 8 pessoas.
não podemos admitir uma só pessoa na Praça dos Três Poderes querer suprimir a liberdade de expressão, querer continuar prendendo pessoas honestas por um simples ou por uma acusação de crime de opinião. Ninguém quer extinguir o Supremo de um país, mas ele está fugindo das suas atribuições legais. Nós estamos lutando hoje pela liberdade do povo que quer se manifestar, que quer apoiar o presidente, que quer falar o que quer, mas o Supremo Tribunal Federal quer tirar essa liberdade do povo. Nós viemos aqui para exigir, sim, que os 11 ministros do STF sejam depostos. Jair Bolsonaro também fez críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral. Barroso é contra o avanço do projeto que defende o voto impresso auditável, uma das pautas do governo. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Outra figura que se manifestou foi o pastor Silas Malafaia. Nas redes sociais, Malafaia divulgou um vídeo no qual relembra a trajetória de Luiz Roberto Barroso. O ministro, nomeado durante o governo Dilma, ganhou repercussão ao trabalhar na defesa de Cesare Battisti, militante italiano e classificado como terrorista de extrema esquerda. Respeite o povo brasileiro, seu inescrupuloso! Você e seu comparsa Alexandre de Moraes merecem um impeachment! Deus nos livre de gente como vocês! As críticas foram rebatidas pelo presidente do STF, que atacou Bolsonaro e o chamou de falso profeta do patriotismo. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Entre os ministros do STF, Alexandre de Moraes acumula 8 das 18 representações acolhidas pelo Senado Federal em 2021. Mas afinal, como um pedido desses avança? Este advogado explica que é preciso cautela na hora de formular este tipo de denúncia. Não existe a possibilidade de impeachment por proferir decisões judiciais que desagradem uma parcela da população. Então isso não é hipótese de impeachment, é bastante claro, que é bastante importante que isso fique claro. O Brasil nunca presenciou um afastamento de ministros do STF via impeachment. Apesar do grande número de representações, os pedidos passam por uma série de avaliações que definem a legitimidade das denúncias. Existe uma diferença entre a denúncia, a notícia, que é apresentada ao Senado Federal, e o trânsito que esse pedido vai ter, né? A mesa do Senado pode identificar ali que os fatos que foram descritos no pedido de impeachment, eles não se enquadram em nenhum dos dispositivos da lei de impedimento. Por outro lado, se dos fatos narrados nesta denúncia, nesta acusação, houver indícios da prática de um crime de responsabilidade, aí sim se constitui uma comissão especial para realizar um parecer, ou seja, o ministro-alvo desse pedido vai poder se manifestar, aí vai ter instrução, vai ter julgamento, oitiva de testemunhas, juntada eventual de documentos, própria oitiva do acusado, para, no momento posterior, se ter um julgamento. Apesar da burocracia, todo cidadão tem o direito de declarar suas posições e registrar denúncias contra membros do poder público, tanto no judiciário quanto no executivo e legislativo.
qualquer cidadão pode denunciar perante o Senado Federal um ministro, ou até mesmo o Procurador-Geral da República, por crimes de responsabilidade. Como a própria lei prevê essa legitimidade ampla, não existem restrições, né? Qualquer cidadão pode apresentar, e não é, inclusive, incomum que isso aconteça. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Lula, que tem relação com a Operação Lava Jato. A Polícia do Brasil e também internacional continua em busca do mega traficante André do Rap, que foi solto no último sábado após uma determinação e decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Esse é um dos principais bandidos responsáveis pelo tráfico de cocaína para a Europa no maior grupo criminoso do Brasil. A maioria do Supremo decidiu reverter essa libertação e colocá-lo de volta na cadeia. O problema é que esse chefe do PCC, conhecido como André do Rap, agora está desaparecido e não deve ser fácil prendê-lo novamente. Diante de tantas arbitrariedades, você concorda com o impeachment dos ministros do STF?